Olá, queridos amigos e amigas. Estamos iniciando aqui mais uma gravação ao vivo, feita toda quarta-feira às 19h30 aqui no meu perfil no Instagram. Anota aí, @FelipeFNazarete. Amigos, nessa noite nós vamos conversar acerca de um tema que tem sido noticiado diariamente, e eu tentei enquadrá-lo de forma a podermos tirar o melhor proveito possível e refletirmos acerca dos últimos acontecimentos, ou pelo menos dos acontecimentos que estão se tornando tremendamente notórios ao redor de nós, né? E, portanto, eu creio que possui serventia para a gente poder refletir e tentar extrair tudo aquilo que da tragédia possa fazer florescer benefícios na direção da vida. Na verdade, inclusive, é esse o escopo e o objetivo principal daquilo que a gente faz aqui, sobretudo quando dessas ocasiões onde a gente retira recortes de acontecimentos e eventos de alta repercussão para a gente conversar aqui. Meus amigos, o tema da nossa live foi por que uma guerra logo depois de uma pandemia? E isso porque não foram poucas vezes que, durante os pontos máximos pelos quais nós passamos, né, dos rigores e das manifestações mortíferas da pandemia, muitos procuravam acalentar e acalmar o coletivo com frases como: a humanidade vai sair melhorada depois dessa pandemia, né? E isso, inclusive, emprestava algum sentido e significado, em certo sentido até cumprindo a finalidade de conceder um determinado lenitivo e consolo para um momento que era muito pesado. E foi, do ponto de vista individual e, sobretudo, coletivo. Mas foi virar o ano de 2022 e começar a se insinuar os primeiros afrouxamentos dos rigores estabelecidos em função da pandemia, isolamento social, máscara e todos os parâmetros de asepsia e cuidado e higiene. Então a gente vê deflagrado um conflito e uma guerra cujas razões, cuja motivação acaba sendo injustificável, como sempre é. A cada invasão, a cada guerra, sempre é. E é interessante, inclusive, que nesse cenário a gente acaba observando muita gente boa se silenciando, não emitindo opinião, sob o pretexto de designar a situação como complexa. Como complexa. Até porque busca-se, por trás dessa designação de complexidade, se diferenciar da uniformidade da opinião geralmente estabelecido pelo lado ocidental do planeta, capitaneado pelos Estados Unidos. Então, sob essa perspectiva ideológica e interpretativa, muitos olham para aquela guerra
que está acontecendo lá, e sem sombra de dúvida, muito embora elas até sintam uma sensibilidade imensa e fiquem condoídas com as mortes e com as tragédias e com toda a confusão e o destroçamento que vai acontecendo lá, elas não se manifestam. Porque é como eu já vi recentemente na colocação de um ou outro, não existem mocinhos nessa história. Mas é claro que não. Nunca houveram mocinhos. E não é em nome de uma moral frajuta, pretensamente justa, mas frajuta, superficial, tosca, que então a gente tenha que se calar diante do absurdo. Ah, mas Felipe, por que não se levantou a voz quando de múltiplas invasões ocorrendo à torto e direito na África? Por que não se levantou a voz quando da invasão dos Estados Unidos no Iraque, sob o pretexto de haver armamento nuclear e no final das contas não se encontrou nada? Quantas vidas foram ceifadas? Tudo isso é absolutamente trágico. Mas, em nome daquilo que tem sido designado como complexidade, é complexo. Eu, particularmente, não vou me silenciar. Não vou aqui manifestar tudo aquilo que está demasiadamente óbvio do que se está demonstrando. Eu, inclusive, acompanho pessoas de confiança de perto e que estão obtendo relatos concretos e reais de pessoas, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, atestando a total veracidade dos fatos, das intenções em curso, daquilo que está acontecendo e sendo vivenciado na sua própria localidade. Lá na Rússia, em algumas partes, uma alienação promovida pelo modo como o governo tem controlado a informação lá. Na Ucrânia, desespero e devastação, temperado com boas doses de revolta. Isso é muito trágico. Isso é muito trágico quando o mais forte, pela prerrogativa da força, resolve estuprar, resolve subjugar, resolve, então, afirmar o seu poder de modo que, por intermédio dele, seja estabelecido uma chacina desnecessária. Ah, mas Felipe, eles foram provocados. Quem começou essa história teve um início muito anterior a esse conflito que se deflagrou. Ok. Na verdade, se vocês forem parar para ver, o que nós estamos fazendo aqui como leitura no sentido do coletivo, porque estamos abordando um conflito entre duas nações, elas possuem ampla conexão com realidades que acontecem no âmbito individual. No âmbito individual. Portanto, voltando aqui ao nosso ponto, aquilo que nós estamos aqui refletindo em termos
coletivos, eles possuem associação e equivalência a muita coisa do que acontece no âmbito individual. Por exemplo, você vai ter relatos de homens violentos que espancam mulheres e, quando encurralados pela verdade e pela justiça, o que eles vão dizer é: ela me provocou. Eu já atendi uma série de pessoas que apanharam e, no final das contas, foram convencidas pelo agressor que elas mereciam ter apanhado. Portanto, o uso desproporcional da força, a imposição covarde do peso e do poder consciente que se tem sobre aquele que é mais fraco. E o mais fraco, não só apenas no sentido da força, mas por vezes também da maturidade. E por mais que se coloque num panorama provocativo, suscita uma contra-reação absolutamente desproporcional, desnecessária e perversa. E depois, do modo como se enxergam, a pessoa ou morta, ou deficiente, ou completamente destroçada, fica muito difícil você justificar o agressor sob uma indulgência de que ele foi provocado. Porque é justamente dentro desse contexto que então a gente para pensar onde exatamente, como se explica a afirmação de que nesses contextos existe perversidade. Porque o agressor, e que dispõe de maior força e de maior poder, uma vez entendendo que ele está sendo provocado, uma vez entendendo que aquele que é mais fraco caminha de maneira desalinhada e não harmonizada com ele, ao invés dele escolher separar, ao invés dele escolher emancipar, para que aquele, sendo fraco, não excite nele a sua pior versão, ele prefere espancar, ele prefere torturar, ele prefere invadir, ele prefere pela força e pela covardia subjugar. É exatamente aí que entra a perversidade. E essa perversa manobra de explicitação excessiva de poder na direção de alquebrar e destroçar o mais fraco é exercida com tanta insensibilidade, implacabilidade, que inevitavelmente aos observadores externos nos leva a concluir que a menção de que eles foram provocados foi um mero pretexto.
Foi um mero pretexto para que então pudesse se estabelecer a prerrogativa moral de legitimação do ato de perversidade ou de tornar, pelo menos, a aparência da perversidade menos horrenda, menos monstruosa, para aquilo que estava incutido nas intenções malignas do ato. Perceba que o modo como eu estou aqui falando já vai ficando difícil de você saber se eu estou falando isso no âmbito coletivo ou no âmbito individual. Se eu estou falando do conflito entre duas pessoas ou se eu estou falando do conflito entre duas nações. E é isso que está em jogo e é isso que a gente precisa refletir. Porque poderíamos politicamente, diplomaticamente, ideologicamente, dialogalmente, criar oportunidades para debates, discussões e negociações, e agora falando no âmbito coletivo relativo ao conflito de duas nações, para que elas pudessem se resolver relativo àquilo que pudesse estar sendo considerado uma afronta. Ah, Felipe, mas coletivamente não é assim que funciona. Porque a aproximação da Ucrânia da OTAN inevitavelmente produziria ali um desconforto que certamente, por exemplo, os Estados Unidos não suportaria se isso acontecesse perto deles. E o que interessa se os Estados Unidos não suportaria? Porque se com eles acontecessem, em nome disso, eles passassem a invadir, para então dominar e tornar esse país que estivesse cedendo espaço para a Rússia um território deles, e fazendo isso à base de um massacre, de uma invasão totalmente desproporcional no poder e no potencial bélico, os perversos seriam eles. E em inúmeros momentos na história, eles o foram. Vietnã que o diga, Iraque que o diga, Afeganistão que o diga, e tantos outros países. E, de uma certa forma, é fato que o que está acontecendo no leste europeu, e esse conflito entre Rússia e Ucrânia, tanto as razões quanto o que se deflagrou, não se está inaugurando nada na história geopolítica. Eu não vou nem dizer da humanidade, mas eu vou dizer da modernidade aqui. Porque a modernidade, que é esse período aqui, pelo menos do lastro em que computa a minha própria existência, esse tipo de pretexto e esse tipo de conflito já ocorreu capitaneado por diversos países, principalmente os próprios Estados Unidos. Mas então, por que eu talvez não tive a mesma voz e o mesmo posicionamento, então eu me calo? Não me calo. Isso é injusto. Isso é terrível. Isso é maligno. Maligno no modo como eles ocultam as informações na Rússia. Maligno no modo como estabelecem uma guerra cruenta por propósitos sórdidos e completamente desmantelados, massificando na cabeça do povo de que a Ucrânia nunca foi independente, por mais que isso
nunca tenha sido demonstrado pelo coração do próprio povo ucraniano, e que, diga-se de passagem, que em 2014, depois, um governo pró-Rússia, pelo fato do então governo ter se negado a assinar um acordo com a União Europeia, um acordo de aproximação com a União Europeia, e isso causou uma convulsão tal no meio ucraniano que dali já se estava comprovado a desconexão da alma dos ucranianos em relação às pretensões megalomaníacas e geopolíticas da Rússia, em especial do seu governo pelo nome de Vladimir Putin. Porque quando a gente fala de Rússia, estamos falando de toda uma nação, mas uma das coisas que também tem ficado demasiadamente notória nessa situação toda é que a Rússia ela está dividida entre até os que concordam e são pró-governo, entre aqueles que estão aprovando porque estão completamente desinformados em relação ao que está acontecendo, e há um outro grupo que sabe o que está acontecendo e estão desesperados. Senhorinhas de idade sendo presas, porque estão tentando lá se manifestar contra os horrores do que está acontecendo. Então, a Rússia está dividida e a responsabilidade disso, inevitavelmente, é do Putin. É desse governo. E que já há muito tempo vem demonstrando essa religiosa devoção a uma ideologia tradicionalista e que estabelece uma interpretação sobre os seus povos circundantes completamente desconectada ao feedback que esses próprios povos passam para ele. Mas isso para ele não importa, porque importa é o que ele acredita. Sobretudo porque ele é o pivô disso tudo. E isso tem uma produção de empoderamento narcísico irresistível. Sobretudo para quem protagoniza o investimento de poder. E lá na Rússia, um poder despótico, autocrático. Portanto, nessa situação como um todo, é uma tristeza de assistir isso tudo. E aí vamos voltar aqui para a grande pergunta da nossa live dessa noite, né? Meu Deus, depois de uma pandemia, por que uma guerra? Não iria a humanidade melhorar após uma pandemia? Não iria a humanidade melhorar após uma pandemia? A grande verdade é que a sabedoria propõe, e sem dúvidas de que isso é sabido por muitos, de que a aflição ela tem potencial de despertar consciência. Tem sim. Porém, eu posso afirmar a vocês que em boa parte das vezes isso ocorre a nível individual e não coletivo. E até quando isso ocorre numa quantidade considerável de indivíduos, ao ponto de causar uma expressiva reação e consequência no coletivo, ainda assim é um fenômeno que tem duração praticamente ou basicamente de um lastro limitado de tempo, na melhor das hipóteses, dentro de apenas uma geração. Porque
uma dada geração ir sendo paulatinamente substituída por outra, frequentemente no âmbito coletivo, você então vai assistindo um desmantelamento e uma renovação e uma retradução toda do fenômeno, do mundo e da experiência. Ora, haja visto aí um modo, inclusive, como em muitos lugares no mundo, diga-se de passagem, até muito em especial aqui no Brasil, a crescente efervescência de adesão e militância na direção do nazismo. Inclusive, saiu uma matéria recente no O Globo chamando atenção para uma quantidade expressiva de células, principalmente aqui no sul do país, de pessoas se reunindo em prol de fortalecer e comungar a semelhança de convicção e de consciência baseado no nazismo. Células nazistas. Na Europa, alguns países, inclusive, já formalizaram partidos específicos a fim de darem representatividade política, onde a extrema esquerda está começando a despontar e de modo cada vez mais descarado e desvelado predileções e defesas e militâncias de conteúdo nazista. Agora, veja quantos anos já se passaram desde a Segunda Guerra Mundial. Nós já estamos, vamos dizer, na etapa do falecimento e da partida dos últimos sobreviventes de campo de concentração. E já há muito tempo antes, 10, 15, 20 anos atrás, já tinham países ideologicamente comprometidos em descaracterizar essa memória preciosa que a humanidade carrega, porque é apenas quando a gente desenvolve uma memória que nós não temos, que nós então, portanto, temos a probabilidade de não repetir o passado. No entanto, já há um bom tempo já existiam países, como por exemplo o Irã, que apregoava e asseverava categoricamente de que o Holocausto foi uma invenção. Ora, se isso já acontecia com a historicidade e a memória da coisa estapeando a nossa cara e com sangue quente ainda, o que dirá quando os últimos representantes daquele tempo e daquela época começarem a falecer, sendo substituídos por uma geração que só teve contato com aquele enredo pela via de livros? E hoje, inclusive, que nós vivemos na era da relativização de tudo, estávamos inclusive aqui agora há pouco conversando sobre uma relativização onde muita gente boa tem se silenciado em relação a essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, do Putin contra a Ucrânia, pelo simples fato de ser complexo. Porque é complexo. Porque a coisa já começou muito antes desse conflito ter se deflagrado. Porque não existem santinhos, não existem mocinhos. Então eu vou aqui, nossa, que morte terrível, mas eu não vou falar nada, porque é muito complexo. São relativismos que vão promovendo frieza e cinismo, fazendo a fome e sede de justiça minguar dentro da gente. Minguar dentro da gente. E com esse relativismo todo,
até diante daquilo que está acontecendo debaixo do nosso nariz e na frente dos nossos olhos. O que dirá o que vai acontecer com aquilo que vai virar história? Que já virou história, mas cujos representantes, as testemunhas oculares, elas estão partindo. Elas estão partindo. Vai chegar o momento, sobretudo nessa geração de altíssima tecnologização da sociedade, dos nossos afazeres, da nossa realidade, que a gente vai se enchendo de uma empáfia tal que vamos chegar ao ponto de nos sentirmos tão bons e tão gostosos que a gente vai olhar lá para a década de 30 e a década de 40 do século 20 e vamos dizer que mas é porque aquilo era naquela época. Não é porque aquela época ainda tinha muita coisa a ser desenvolvida. E aí a gente vai criando esses fossos e distanciamentos de presunção em relação àquela geração em detrimento da nossa. E é aí que se inicia a nossa ruína. Porque, já como dizia Provérbios, a soberba precede a ruína. E Jung, inclusive, ele fala justamente sobre isso. Quando da ocasião da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que aconteceram justamente no ápice da presunção humana desencadeada pelo iluminismo e que supostamente levou a humanidade para um nível sem precedente do saber e de intelectualidade e de ciência, de modo que aquela presunção cegou a humanidade com relação às suas próprias sombras. E uma vez deflagrado o estopim de uma dada provocação, então deflagraram-se as duas mais horrendas guerras que esse planeta já assistiu. Com toda sorte de barbaridade e de perversidade. E de armas extremamente letais e dilacerantes sendo lançadas de maneira psicopática e implacável. Ora, por que uma guerra logo depois da pandemia? Porque no nível coletivo e no que concerne a história do mundo, aqui nessa dimensão, no tempo e espaço, no modo como as coisas acontecem, nessa existência, nós sempre iremos testemunhar que a praga que nos advém do lado de fora nos mata e nos dilacera muito menos do que a praga que advém do lado de dentro, do que a praga que advém do coração. A praga do ódio, a praga da ganância, a praga da megalomania, a praga da soberba, a praga da superioridade, a praga da desconexão e da ausência de empatia e misericórdia com o outro. Essa praga aí, ela coloca qualquer coronavírus para sentar e anotar como é que se varre o mundo. Como é que não se perdoa famílias inteiras, crianças, como é que se dizima de forma perversa e com inteligência. Porque o vírus ele é aleatório.
Aleatório. Ele é tão aleatório e mapeável que, pelo patamar tecnológico que hoje nós já chegamos, de uma forma singular foi possível detectar o padrão, o DNA, o código genético, e ainda estão se desenvolvendo cada vez mais medicamentos, por enquanto ainda intravenosos, mas daqui a pouco a nível de comprimidos, e que vão inocular e que vão, de uma certa forma, resolver esse problema e colocar esse problema cada vez mais domesticável dentro do panorama mundial na convivência com os humanos. Porque esse não é um vírus que se reuniu dentro de um bunker a porta fechadas com mentores virais e fizeram um mapeamento do globo e desenharam ali um projeto de poder e dominação da humanidade. O melhor que pudemos fazer com relação ao vírus foi extrair inúmeras parábolas e metáforas. Eu, particularmente, fiz várias aí no curso do processo pandêmico que a gente passou. É o máximo, mas inteligência não tem. Agora, a praga do bicho homem ainda tem a inteligência a serviço de matar. Ainda tem a inteligência a serviço de dominar. Ainda tem a inteligência nessa direção. Por isso é que, por mais que a gente queira colocar essas duas desgraças que de uma certa forma não deixa de ser a pandemia, logo sucedida por uma guerra, qualitativamente, olhando de uma maneira mais reflexiva, analítica, elas estão em patamares diferentes. Porque uma adveio da própria repercussão indômita, aleatória da natureza, sobretudo no modo como o homem a estava manipulando, e dali se deflagrou um processo com potencial de alastramento. Mas, por mais que nos tenha sido doído, e foi de fato, observar e vivenciar tantas famílias, ou que partiram juntas, ou que foram recortadas e divididas, e até muitos que sobreviveram, lidando com sequelas até o dia de hoje, nada disso foi fruto de uma estratégia prévia, perversa do vírus em dominar, em ganhar proeminência e desbancar os humanos e passar então a controlar e tomar conta do planeta. Não, foi uma manifestação da natureza, aleatória, com dinâmica própria, passível, portanto, de ser investigada por portadores de inteligência. E, mediante essa investigação, ser, portanto, subjugada e dominada, como, por exemplo, paulatinamente ela está sendo. Agora, a perversidade humana, a virulência do bicho-homem, essa daí submete a própria inteligência a serviço da maldade. Por isso se deflagra a perversidade. Por isso se deflagra a perversidade, porque se a pandemia decorre de um fenômeno que vem de fora para dentro, a guerra decorre de um fenômeno que vem de dentro para fora. E esse vírus aí, a virulência do bicho-homem, ela só pode ser contida de dentro para fora. Só depende do próprio sujeito. E é aí que está o X da questão.
nós causamos e produzimos tantos males a nós mesmos que quando um desalinhamento catastrófico natural acontece, a gente se sente, meu Deus, desfavorecido e perseguido pelo além. Mas a grande verdade, eu faço até uma afirmação muito frequente em conversa com pessoas, até quando a gente vai discutindo acerca de alguns problemas e questões, é de que se nós formos honestos, 90 a 95% dos problemas que a gente lida no dia a dia tem a ver com consequências e implicações daquilo que a gente mesmo provoca, que a gente mesmo cava. E apenas 5% ou menos são problemas involuntários que a gente não escolheu, que a gente não produziu, mas que se manifestou diante da gente, então a gente ali vai lidar com aquilo. Ora, se vivêssemos sob a preocupação e a consciência de evitarmos, pelo menos, sermos os autores conscientes e voluntários da nossa própria desgraça, meu Deus, nem de longe uma pandemia nos assustaria. E passaríamos pela pandemia sem ter que assistir essa novela dos horrores, conforme agora está acontecendo lá na Ucrânia. Mas a grande verdade é que, ainda fazendo, né, as pontes de similaridade no nível individual, é que o que a gente geralmente observa na trajetória de uma pessoa é ela saindo de uma pandemia e entrando numa guerra, saindo de uma guerra e entrando num conflito, saindo de um conflito e entrando numa fome, saindo de uma fome e entrando numa confusão. E a gente vai para... E quando não é o caso de certas catástrofes acontecerem simultaneamente e não sucessivamente. Porque naquilo em que muitos se prostraram com desânimo por uma pandemia ter sido sucedida por uma guerra, meu Deus, eu olhei isso como uma manifestação de misericórdia dos altos céus. Porque pelo menos uma desgraça ainda sucedeu a outra e não ocorreu simultaneamente. Porque como a gente não enxerga a maldade que a gente carrega, frequentemente a gente vai produzindo desgraça atrás de desgraça, de modo a perfazer uma figura de linguagem utilizada pelo salmista quando ele vai dizendo de um abismo chamando outro abismo. Um abismo chamando outro abismo. Portanto, eu, mais do que estabelecer uma pergunta a nível coletivo, como por exemplo aqui eu fiz como chamativo da nossa live de hoje, né? Você tinha a expectativa de que a humanidade melhorasse a partir da pandemia? Isso porque eu vi algumas manifestações completamente desesperançosas, desanimadas, frustradas, por estarem se deparando com uma guerra logo depois de uma pandemia, carregando a expectativa de que pela restrição e pelas intempéries provocadas pela pandemia, então a humanidade poderia então sair mais resiliente, esperançosa, misericordiosa. Olha, meus amigos, eu que particularmente trabalho com os bastidores da vida humana,
eu procuro exercitar a minha insistência em querer acreditar que a dor na vida de uma pessoa tem o potencial de catapultar ela para um nível superior de consciência. Mas a realidade é que, em muitos casos, isso não acontece. Porque a catástrofe que você pensaria que iria despertar o sujeito, ainda manteve o sujeito anestesiado. De modo que uns, então, vão vivendo insistentemente tal qual eles fossem um disco de vinil rachado. Não sei quantos aqui são da época. Lembra do disco de vinil, quando ele tinha uma rachadura? Aí a música ficava parando ali o tempo. Assim vira a vida. E o repertório de vida de muita gente que não é despertado pelo seu próprio padecimento, pelo menos de modo a iluminar nela os seus passos, a fim de crescer e decidir-se de maneira amadurecida, não para se tornar perfeito, mas pelo menos para errar erros novos. Portanto, eu estou trazendo a coisa aqui no nível individual para responder à pergunta-chave da nossa live de hoje. Se no nível individual a gente vê pessoas comendo pão que o diabo amassou e elas não largam o rancor, eu vejo pessoas tendo crise de burnout, mas na primeira insinuação de melhora, ela se enfronha de novo naquele ritmo ensandecido e excruciante de trabalho. A pessoa, ela, por exemplo, até nós fizemos aqui uma live baseado aí no golpista do Tinder. E aí tem aquela que inclusive foi a protagonista da denúncia contra ele, a Cecile. E depois de ter passado por tudo que ela passou, inclusive foi a que mais foi prejudicada e lesada pelo quanto que ela deu de dinheiro para ele. Mas eu achei interessante que no final do documentário perguntaram para ela: e aí? E depois disso, o que mudou? Aí ela ainda olhou assim: nada, não mudou nada. Ah, você ainda está no aplicativo? Tô no aplicativo. Você ainda acredita que o príncipe encantado... Ah, eu ainda acredito. Eu ainda acredito que o príncipe encantado vai vir. Aí eu fiquei olhando e falei: pois é. Aí você faz a pergunta: você tinha a expectativa de que a humanidade ia se tornar melhor depois da pandemia? Alguns indivíduos eu não tenho dúvida de que sim. Alguns indivíduos fazem florescer no deserto quando passam por ele. Faz a rocha manar água quando passando pela secura. Transplantam árvores daqui para acolá. Passam em meio ao Mar Vermelho. Sim, você vai vendo pessoas viverem o extraordinário a partir da tragédia. Mas isso são indivíduos. Porque majoritariamente, saindo do âmbito coletivo e vindo para o individual, fica absolutamente evidente que nem toda dor e aflição cura a gente. Pelo contrário, parece que em muitos casos, infelizmente,
intensifica no sujeito o seu próprio compromisso com aquilo que o engana, com aquilo que o anestesia, com aquilo que o aliena e, por que não, com aquilo que o mata. E vem então meu amigo Guto e ele coloca: eu acredito que para algumas pessoas houve um despertar para a vida, porém para outros desencadeou um processo de extrema tristeza, angústia e melancolia. É verdade. É verdade. E Guto, até na esteira do que você colocou, possivelmente aqueles em quem foi desencadeado um processo de extrema tristeza, angústia e melancolia, eu diria que esses ainda estão passando pelo processo. Eles estão ainda sob os efeitos do acontecimento. O grande problema é quando passa a acontecer uma formação de compromisso do sujeito com a tristeza, com a angústia e com a melancolia. Estabelecendo essas reações como o paradigma afetivo autojustificado com o qual ele passa a retirar um ganho secundário no dia a dia e, a partir disso, manipular pessoas ou causar mais danos a si mesmo. Aí nós temos um problema. Aí nós poderíamos dizer que os transtornos causados, por exemplo, pela pandemia, no final das contas, tornou essa pessoa pior. Porque se a pessoa ela ainda vivencia ondas e correntes de tristeza, de angústia e de melancolia, mas isso em decorrência da presença ainda de feridas abertas e pelo tempo decorrido até justificadas de estarem sangrando, nós podemos dizer que a pessoa ainda está em meio a um processo e que, nesse caso, cabe acompanhar, aconselhar, é muito indicativo até uma psicoterapia e, por que não, a fé. Uma consciência em fé, na direção de abraçar a esperança e a direção de um cuidado superior, para que então essa pessoa possa desfrutar da melhor experiência possível, do melhor aprendizado possível, da melhor evolução possível a partir do padecimento que ela teve. A partir do padecimento que ela teve. Porque nós só podemos dizer que uma pessoa, depois de passar por um dado padecimento, seja a pandemia, seja a guerra, seja um desemprego, seja o término de um relacionamento, seja a partida de um ente querido, seja os múltiplos acontecimentos daquilo que carrega um poder efetivo de trazer conturbações emocionais e psicológicas dentro da gente, esse alguém só se tornará uma pessoa melhor, não necessariamente se depois disso ele prosperar financeiramente, não necessariamente se depois disso ele depois adquirir um relacionamento onde ele disponha de uma vantagem afetiva sobre o outro e comece então, consciente ou inconscientemente, a lançar sobre o outro o mesmo tipo de sofrimento ou de perversidades que ele sofreu no relacionamento anterior. Não. Essa pessoa só terá se tornado uma pessoa melhor se ela sair lá do outro lado, enxergando o que os olhos não veem.
crendo naquilo que não está disponível aos sentidos, com relação a um cuidado superior e que vai para muito além da qualidade dos fatos que acontecem ao nosso redor. Se abundância ou se escassez, se honra ou se humilhação. Como Paulo disse lá em Filipenses, ele aprendeu a viver em toda e quaisquer situação. E aí ele traz uma síntese maravilhosa quando ele diz: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus. Um homem assim é óbvio que fica triste. Vamos dizer que uma pessoa assim, porque aí nisso não se faria distinção de gênero, tanto homem quanto mulher, uma pessoa assim, é óbvio que ela fica triste, é óbvio que ela fica com raiva, é óbvio que ela fica alegre. Mas uma pessoa assim, quem a pode derrubar? Ou o que a pode derrubar? Porque pela fé, ela pode todas as coisas naquele que a fortalece. Ela transcendeu a presente ordem de coisas. E é justamente pela ausência, e eu poderia até dizer pela morte da transcendência, que a gente vai sair de uma pandemia e entrar numa guerra. A gente vai sair de uma guerra e entrar numa crise econômica mundial. Ou quando muito essas coisas vão ocorrer simultaneamente. Mas isso, ao invés de nos despertar, vai acabar aumentando e intensificando o nosso próprio compromisso com aquilo que na gente nos mata. A minha oração é de que, se a dor é inevitável, que ela cumpra na minha e na sua vida a finalidade de nos despertar para o bem, para o amor, para o cuidado de Deus sobre nós. E mediante a abertura dessa visão espiritual, desse terceiro olho, dessa perspectiva não disponível aos sentidos, a gente possa, então, cumprir a nossa travessia entre montes e vales, sem se desmembrar, sem se dissolver, sem se diluir, mas pelo contrário, sendo paradoxalmente aperfeiçoados na direção do bem. Que é, por exemplo, a lógica do diamante. Quanto mais pressão ele recebe, mais belo, encantador e valoroso ele se torna. É isso, meus amigos. Espero que essa nossa reflexão possa ter utilidade. Como se pôde observar, principalmente quem estava aqui acompanhando desde o início, é um assunto que vai abrindo muitas portas, né? Mas que eu fui aqui me esforçando para me manter o mais próximo e conectado possível com a linha principal daquilo que a gente estabeleceu como tema para refletir. E nessa direção eu espero de coração que aquilo que a gente conversou aqui tenha serventia para despertar, para levar e produzir saudáveis e libertadoras reflexões. Gente boa, a quem foi possível, muito obrigado por acompanhar, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Depois vai seguir, com a graça de Deus, ainda essa semana lá para o meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete, que se você não conheceu, eu te convido a conhecer. Gostou? Achou bacana? Curta, se inscreva lá no canal no YouTube.
tudo isso ajuda muito a promover e a manter o trabalho que a gente realiza aqui à noite, e com a graça de Deus até quarta-feira que vem, com um novo tema que a gente vai estar apresentando aí no curso da semana. É isso, gente boa, muito obrigado, um beijão e até a próxima. Valeu!